Queridos irmãos, com muita alegria, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos começando mais uma pré-aula da classe dos adultos da nossa Escola Bíblica Dominical. E convidamos você para ficarmos juntos aqui no nosso canal Escola Dominical, o canal da EBD da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Guarulhos, São Paulo. E como já dissemos nas aulas anteriores, o tema da nossa revista nesse trimestre é a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. E na aula de hoje, estudaremos a lição 3 com o tema A Inerrância da Bíblia. Veremos que a Bíblia é isenta de erros e que o Espírito Santo manteve a revelação divina incorruptível como a inerrante Palavra de Deus. Se você deseja aprender mais sobre esse importante assunto, então continue conosco no seu programa Escola Bíblica Dominical. Curiosidade Bíblica. Você sabia que Deus é o verdadeiro autor da Bíblia? Através dele, mais de 40 homens foram inspirados a redigirem os textos sagrados. Vejamos o que nos diz o texto áureo. Texto áureo. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Mateus capítulo 5, versículo 18. A verdade prática nos diz: a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum denomina-se inerrância das Escrituras. Por isso, podemos confiar em sua mensagem, que é incorruptível. Leiamos agora a leitura bíblica em classe para a lição de hoje. Acompanhe conosco a palavra do Senhor. Leitura bíblica em classe. Mateus capítulo 5, do versículo 17 ao 21 e Hebreus capítulo 10, do versículo 15 ao 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder as dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito: este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração, e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Muito bem. Conforme já dissemos, nesse trimestre estamos estudando a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. E a introdução da nossa lição nos diz que a infalibilidade e inerrância são vocábulos que apontam a veracidade das Escrituras. Indicam que a Bíblia não falha e não erra. Significa afirmar que ela é a verdade em tudo o que diz, tanto em questões espirituais quanto históricas e científicas. Pois bem, vamos passar agora à análise da lição de hoje. Nesse primeiro momento, eu quero aqui fazer uma citação de um escritor bem conhecido no meio evangélico, Meyer Pierman. Na sua obra conhecida como As Doutrinas da Bíblia, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, na página 25, ele diz que as verdades que orientam o homem sobre como passar da terra para o céu devem ser enviadas do céu para a terra. Em outras palavras, o homem precisa de uma revelação. Com base nessa citação do escritor Meyer Pierman,
nós queremos aqui falar sobre a infalível e inerrante palavra, que é essa revelação que o homem precisa para ser transportado da terra para o céu. No tópico 1 da nossa lição, nós temos a seguinte questão: o que é a inerrância da Bíblia? O conceito de inerrância bíblica está no primeiro item desse tópico 1. A inerrância é a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum. E desse modo, a Bíblia ela é isenta, ela não tem erros doutrinários, ela não tem erros espirituais, ela não tem erros históricos, culturais, científicos e em todos os temas. Existem 3 termos que nós podemos considerar que eles estão entrelaçados. É o termo inerrância, infalibilidade e inspiração. Esses 3 termos, eles são aplicados à Bíblia e eles estão entrelaçados. A nossa declaração de fé das Assembleias de Deus diz que a Bíblia é a nossa única fonte de autoridade. A inerrante, infalível, completa e inspirada palavra de Deus, baseada em Salmos 19 e o verso 7, que diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Esse versículo, ele nos traz a ideia de que essa lei, ela reflete o caráter do seu autor. A lei do Senhor, portanto, reflete o caráter do próprio Senhor na vida do ser humano. E por esse motivo, ela é perfeita e possível restaurar a alma do homem. O item 2 desse primeiro tópico vem nos falar que a Bíblia, a própria Escritura, ela reivindica a sua inerrância. Muito embora esse termo inerrância não conste das Sagradas Escrituras, nós podemos observar que a ideia de inerrância ela está presente nos textos bíblicos. Por exemplo, Provérbios 35. Toda a palavra de Deus é pura, ou seja, a palavra de Deus não tem mistura. Salmo 18 e 30, nós vemos que a palavra do Senhor ela é provada. Provada vem de autêntica, verdadeira. Temos também no segundo livro de Samuel, capítulo 22 e 31, que o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor refinada. Refinada diz respeito a requintada. A palavra do Senhor é elevada ao mais alto grau. Isso é refinada. O próprio Senhor Jesus, ele atestou a inerrância da palavra quando ele afirmou no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículo 18, que nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, conforme consta do nosso texto bíblico, a leitura bíblica em classe. E quando Jesus, ele fala acerca desse jota, desse tio que não pode de forma alguma ser suprimido das Sagradas Escrituras, ele está atestando a inerrância da palavra de Deus. E nós queremos aqui um breve comparativo com a Constituição Federal da nossa República Federativa do Brasil. Ela possui, no seu artigo 60, parágrafo 4º, algumas cláusulas que não podem ser suprimidas, que não podem ser retiradas da Constituição. E essas cláusulas, elas asseguram algumas garantias que não podem ser mudadas, não podem ser alteradas por meio de emendas, simples emendas, por projetos de lei.
porque elas são consideradas cláusulas pétreas, por exemplo, o voto secreto, a forma federativa do Estado, dentre outros. Isso dá a garantia de que a Constituição Federal ela vai manter essas cláusulas intactas, esses direitos e garantias fundamentais intocáveis. É um exemplo de garantias da nossa lei local aqui no Brasil que não podem ser suprimidas. Em se tratando das Sagradas Escrituras, a Bíblia num todo, por inteiro, ela é garantida por sua inerrância, ela não pode ser suprimida, não pode ser tirado um tio, não pode ser tirado um jota. E, com base nesse texto, com base nessa garantia de Jesus de que ela é inerrante e que por isso não pode ser tirado um jota ou um tio, nós podemos considerar que um tio ou um jota, em algum momento, se trata de um mandamento. Até porque se eu tirar um tio, se eu tirar um jota de um texto, de uma frase, pode-se mudar drasticamente o sentido. E por isso, o tio, o jota, representa um mandamento para o crente em se tratando das Sagradas Escrituras. O escritor Meyer Palman, como já citei aqui, na sua página 34 do livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, ele diz que quando a própria Bíblia ela é posta em julgamento, ela se define, ela mesma se defende com provas fidedignas. São elas. Quanto aos autores, ela é escrita por homens cuja honestidade e integridade não podem ser postas em dúvida. Ele continua dizendo quanto ao seu conteúdo, que há nela, na Bíblia, a mais sublime revelação de Deus ao mundo. Quanto à sua influência, a Bíblia tem trazido a luz salvadora às nações e aos indivíduos, como também possui um poder infalível para guiar os homens a Deus e transformar-lhes o caráter. E por fim, ele diz, quanto à sua autoridade, a autoridade da Bíblia, ela desempenha o papel de um tribunal supremo em assuntos religiosos, de maneira que até mesmo os cultos falsos, eles são obrigados a citar a própria Bíblia, para quê? Para poder impressionar o público. Então nós temos aqui algumas provas fidedignas que a própria Bíblia apresenta como uma forma de auto se defender. O item 3 desse tópico que estamos estudando fala sobre a infalibilidade e a inerrância da Bíblia. Ser infalível é que não se pode, não se consegue falhar. Isso daí é uma característica da Bíblia. Ela não pode, ela não consegue falhar. As suas palavras hão de se cumprir cabalmente, conforme o profeta Isaías escreveu no capítulo 55, versículo de número 11. Algumas considerações sobre esse tópico são importantes de serem transmitidas, é que a Bíblia ela não tem erros materiais. O que são erros materiais? São erros de ação. A infalibilidade ela é garantida, que diz respeito ao conhecimento pessoal que alguém tenha de Deus. E a Bíblia também não tem erros formais. O que são esses erros formais? São contradições internas. E a Bíblia não apresenta essas contradições internas. Ela é isenta também de erros formais. Ela é inerrante. Ela tem a capacidade de transmitir de uma forma precisa os detalhes da revelação. O tópico 2 fala sobre o Espírito Santo, que tem o papel de preservar as Escrituras. E ele preservou as Escrituras. Nós temos aqui 3 subitens que falam acerca dos manuscritos. São 3 espécies de manuscritos. Os manuscritos autógrafos, que são os originais.
Manuscritos autógrafos são aqueles que foram transmitidos, aqueles que foram registrados pelo próprio punho, pela grafia do autor ou até mesmo do seu escrevente. Nós vemos isso em Filemon, capítulo 1 e o versículo de número 19, quando o apóstolo Paulo, ele escreve de próprio punho uma carta para Filemon. E nessa carta, ele fala acerca do perdão a ser demonstrado em relação ao fugitivo Onésimo. Isso está em Romanos, aliás, em Filemon 1 e 19. Romanos 16 e 22, nós vemos um escrevente, provavelmente secretário do apóstolo Paulo, chamado Tércio, e ele cita no versículo de número 22 do capítulo 16 de Romanos, que ele é quem está escrevendo essa carta. Então ele faz questão de registrar que essa carta está sendo escrita por ele, Tércios, um escrevente, um auxiliar, um secretário do apóstolo Paulo, que redigiu, que reescreveu de próprio punho a carta para Paulo. Os manuscritos apógrafos, por sua vez, são cópias dos manuscritos originais. E existem cerca de 25 mil cópias dos manuscritos bíblicos, sendo a maioria deles em hebraico, grego e latim. E uma coisa que é importante destacar é que todos eles mantêm a precisão. Eles foram feitos com toda a precisão, preservando os manuscritos autógrafos, aqueles que são originais, aqueles que foram escritos de próprio punho. Por fim, os apócrifos e pseudoepígrafos é uma outra modalidade de manuscritos. Apócrifos são escondidos, como todos já sabem, né? E nós temos alguns exemplos de livros apócrifos escondidos, de Tobias, Judite, Macabeus, Baruque, dentre outros, que possuem erros, possuem doutrinas falsas e práticas divergentes das Escrituras. Nós temos, por exemplo, a oração em favor dos mortos, que consta em um desses livros. E os pseudoepígrafos são falsos escritos, tais como a Assunção de Moisés. A Assunção de Moisés é um livro que foi escrito de origem palestina e no ambiente farisaico, de fariseus. E ali existem profecias reveladas por Moisés a Josué antes de lhe transmitir a liderança dos israelitas. Nós temos também como exemplo Apocalipse de Pedro. São livros falsos, são falsos escritos, conhecidos como pseudoepígrafos. E esses manuscritos, eles não fazem parte da nossa Bíblia. Esses pseudos e apócrifos, eles foram produzidos por autores anônimos e também ilegítimos, ou seja, pessoas que a gente nem conhece, pessoas que não detinham a legitimidade, não detinham a inspiração divina para escrever livros. Tópico 3. A verdade das Escrituras. O primeiro subitem vem dizer que a Bíblia é verdade plena. Verdade vem do hebraico emet, que diz respeito a confiável e correto. E vem do grego aletheia, que nos traz a ideia de fiel, de real, fidedigno. Uma realidade exata dos fatos em concordância com os pensamentos de Deus. E nós temos várias referências bíblicas que nos garantem que a Bíblia é a verdade plena. João 14:6, Romanos 3:4, João 17:17, Hebreus 6:18, nós temos também Tito 1:2, Mateus 5:17-18, Mateus 15:3-6. Essas referências, elas servem de base para que possamos entender que tudo aquilo que a Bíblia diz é aquilo que Deus diz, é aquilo que Deus quer para o ser humano. O subitem 2 diz que a verdade espiritual e moral
ela está contida na Bíblia. A nossa declaração de fé diz que a Bíblia nos revela o conhecimento completo de Deus. Olha só, não é parcial, conhecimento completo de Deus, não sendo necessário nenhuma nova revelação para nossa salvação e crescimento espiritual. Portanto, não há necessidade de qualquer ideia, qualquer revelação nova para nos trazer o conhecimento completo de Deus. A Bíblia Sagrada, ela por si só já traz a revelação completa de Deus, conforme Deuteronômio capítulo 4, versículo 2, Provérbios 30, 5 e 6. O escritor, querido pastor, saudoso Antônio Gilberto, ele diz que o que Deus requer do homem e tudo o que o homem precisa saber está revelado na Bíblia. A ética e a moral se fundamentam na revelação divina. Sim, a ética e a moral que precisa ser observada pelos homens está na Bíblia. Os padrões bíblicos para a vida não podem sofrer mudanças. Olha só, nós temos alguns pensadores conhecidos, renomados, que chegaram a várias conclusões acerca da Bíblia. O Kant, um renomado pensador, quando ele se referiu aos cristãos, ele disse que fazem bem os cristãos se basear sua paz e piedade nos evangelhos, porque somente neles está a fonte das verdades profundas e espirituais, depois de a razão haver explorado em vão todas as possibilidades. Sim, dizer de Kant, né? Ele está concluindo que a razão explorou em vão a possibilidade de encontrar verdades profundas e espirituais, e essas verdades estão na Bíblia. O filósofo Hegel, no leito da sua morte, ele não permitiu que ninguém lesse a ele livro algum a não ser a Bíblia. E ele disse o seguinte, que caso a sua vida fosse prolongada, a Bíblia seria o único livro a ser estudado por ele, pois nesse livro, na Bíblia, ele encontrara o que a razão, o que a ciência, o que a filosofia não lhe pudera proporcionar. David Clarke também, ele fez uma declaração interessante em relação a essa revelação. Ele disse: Deus fez o homem capaz e desejoso de conhecer a realidade das coisas. Será que ele ocultaria uma revelação que satisfizesse esse anseio? A antiga mitologia egípcia conta a história da fabulosa esfinge que propunha enigmas aos viajantes, mas matava aqueles que não os podia decifrar. Continua dizendo David Clarke: não é plausível que um Deus amoroso e sábio permita que o homem pereça perplexo diante do enigma do universo por falta de conhecimento. Então David Clarke, ele ressalta que Deus, em hipótese alguma, esconderia do homem a revelação. Deus não permitiria que esse homem perplexo viesse perecer por falta de conhecimento. E olha só, que construção interessante que Clarke, Dr. Clarke faz em relação à diferença que há entre a Bíblia e outros livros. Olha o que ele diz: há uma diferença insondável entre a Bíblia e qualquer outro livro. Essa diferença deve-se à sua origem. Olha só, ele reconhece e ele ressalta que a origem da Bíblia é que a torna diferente de todos os demais livros. O escritor Meyer Pearman, ele conta acerca de um professor em Nova York que, ao presenciar uma de suas alunas lendo a palavra, as Sagradas Escrituras,
ele perguntou para ela: mas você não crê naquele livro, não é mesmo? E ela respondeu: é claro que sim. Acontece que conheço pessoalmente o autor. Ou seja, ela crê no livro, em primeiro lugar, porque ela conhece o autor. Ela demonstra aqui na resposta ao seu professor que ela tem uma intimidade, ela sabe quem é o autor do livro, o próprio Deus. E nós fazemos aqui um paralelo entre essa frase construída pelo Dr. Clarke, que a diferença entre os outros livros da Bíblia é que a Bíblia tem uma origem diferenciada e ela se origina do próprio Deus. Por fim, Napoleão Bonaparte, ele deixou registrado que a Bíblia não é um simples livro, senão uma criatura vivente, dotada de uma força que vence a quantos se lhe opõem. Olha só, ele vai muito além. Ele reconhece que a própria Bíblia, ela tem força para vencer todos aqueles que lhe opõem. E por fim, o subitem 3 fala acerca da verdade histórica e científica da Bíblia. A verdade histórica e científica da Bíblia. Ela é infalível em toda a matéria que aborda. Sim, a Bíblia, ela não possui a característica da infalibilidade apenas em alguns pontos, não, em sua dimensão, em sua totalidade. Se você abrir a sua Bíblia em Salmos 12, verso 6 e também Salmo 19, verso 8, você estará diante dessa segurança de que ela é infalível em toda a matéria que aborda. Deus guiou os autores bíblicos e os preservou do registro de inverdades de qualquer natureza. Agora, eu quero convidar você para que passemos para as nossas considerações finais. A conclusão da nossa lição de hoje nos diz que, apesar de alguns considerarem redundante o uso dos termos inspiração, inerrância e infalibilidade para legitimar as autoridades das Sagradas Escrituras, nossa ortodoxia professa e ensina que a Bíblia é a inspirada palavra de Deus, inerrante e infalível, com plena autoridade em tudo o que diz. Muito bem, vamos fazer agora o nosso momento de oração. Senhor Deus, eterno Pai, nós te damos graças por esse momento que estivemos aqui com os nossos alunos, estudando a sua santa palavra, que é inerrante, que é infalível, que cada um dos ouvintes, cada um dos alunos possam guardar em seus corações os ensinamentos que nesta aula foram proferidos, ó Pai, a fim de que cada um de nós continuemos crescendo no conhecimento da palavra do Senhor. Amém. Muito bem, chegamos ao final de mais uma pré-aula e hoje aprendemos algumas importantes lições sobre a inerrância da Bíblia. E na próxima semana estudaremos a lição 4 da nossa revista de adultos, com o tema A Estrutura da Bíblia. Queremos agradecer a você por ter acompanhado conosco o estudo dessa importante lição. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal que está aparecendo na sua tela abaixo. Ative o sininho para você ficar por dentro da nossa próxima pré-aula e compartilhe com seus professores, com seus alunos ou com os seus amigos e irmãos da sua igreja ou das suas redes sociais. Que Deus em Cristo abençoe a todos e até a próxima pré-aula, permitindo Deus. E não se esqueça, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse a qualquer momento. Até lá!